Sim, sim. Tive a honra de participar. Para quem não sabe, para quem não acompanha, a Série C esse ano ela foi diferente, né? Então, dificuldade muito maior. Antigamente era dividido, né, por regiões. Esse ano foi geral, então a primeira fase, nos 20 times se enfrentaram. Tivemos jogos em Belém, em Campina Grande, em lugares assim cuja logística é bem complicada. Desgastante demais a viagem, né? O lado bom é que é um jogo só por semana, porque eram 19 jogos só da primeira fase, não é como Série A e B, que são 38, né, turno e retorno. Mas aí depois eu tenho a fase final. Que aí são 2 quadrangulares. 2 quadrangulares. E aí você faz turno e retorno, né? Jogos de ida e volta. E os 2 primeiros de cada grupo sobem. E o Botafogo, nessa oportunidade, ficou em segundo lugar no grupo do Mirassol. Foi quinto na primeira fase, é isso? Isso, quinto na primeira fase, dos 8, né? E aí depois enfrentamos o Mirassol, o Aparecidense e o Volta Redonda. E aí subimos junto com o Mirassol. É isso aí. O Mirassol depois foi jogar a final contra o ABC e acabou conquistando o título da Série C. E o outro clube que subiu foi o Vitória. O Vitória da Bahia. No grupo do ABC. Uma campanha uma grande reviravolta, né? Ficou na zona de abaixamento metade do campeonato, depois conseguiu classificar, ainda foi... A galera acha que a Série C é o fim do mundo, cara. E não é, né? Tem vida na Série C, pô. Sem dúvida, tem muitos clubes tradicionais, tem clubes de camisa. Se nós pegarmos aí esse ano o Paysandu, o Remo, clubes que ficaram fora e que tem tudo para jogar uma Série B, pelo menos. Até porque, além da história, são clubes que hoje, ao que chega, né, assim, tendo como base o que chega a mim, são clubes organizados, estruturados, né, que mantêm folha em dia de pagamento. Assim, clubes que poderiam ter subido, como o caso da Aparecidense, estrutura bem enxuta, mas funcional. Então, todo mundo gosta, sabe? Quem tá lá gosta do clube. E o futebol tem mudado, né? Tem muitos clubes hoje que figuram em Série A e até Série B também, que ninguém conhecia, ninguém dava nada, mas hoje se mantém. O próprio Cuiabá. É um grande exemplo. 2001, ele é fundado em 2001. Não é o caso do Botafogo, que é um time absurdamente tradicional, né? Mas como é que é hoje, por exemplo, jogar no Botafogo e subir para uma Série B, novamente vai enfrentar grandes times na Série B, com a possibilidade de um acesso, ainda mais que não tem na próxima Série B os chamados, né? Gigantes, né? Gigantes. Porque grandes tem, né? Grandes vão ter grandes times. Você tá com a sua garantia lá no Botafogo pro ano que vem? Garantia é uma palavra forte. Eu tenho um contrato até o final do ano que vem. Eu fui só pro Paulista desse ano. Foram 3 meses de contrato. Um pouco arriscado. Eu tinha outras propostas de tempo maior, mas eu optei por ir ao Botafogo, né? Pela cidade, pela camisa, pela tradição, assim, no Campeonato Paulista mesmo. Por saber que hoje é um clube muito organizado. Né, que é uma SA, né? É uma SA, ele foi comprado, né, se eu não me engano, por um empresário chamado Adalberto Batista. Não sei se tem sociedade com alguém, mas ele é o cara que está todo dia com a gente. Todo dia, sim. Todos os jogos, né, eu acredito que ele mora em São Paulo, mas acompanha. Ele esteve, inclusive, no jogo do acesso lá em Volta Redonda, um cara que se emocionou, foi bem legal assim, a reação dele. No dia seguinte, na festa do acesso também, porque não é fácil gerir um clube de futebol no Brasil. E ele viu uma oportunidade no clube, adquiriu, né, o clube e mantém tudo funcionando, né, adequadamente, da forma como nós precisamos para que em campo surta efeito, né? Então, eu fui para lá para jogar o Paulista. Quando acabou o Paulista, eu tive a proposta de renovação, que é até por 1 ano e meio, até o final de 23. E não pensei 2 vezes. Assim. Eu sabia que faria um time em condições de brigar pelo acesso, até porque nossa campanha no Paulista tinha sido muito boa, né? Até de forma surpreendente para muita gente fora, porque o Botafogo vinha lutando para não cair. Até porque o Paulista não é parâmetro para uma Série C, né? Não é. Paulista é fortíssimo. Vou dizer que é uma... É um mini campeonato brasileiro. Exatamente. Da Série A. Eu diria que é uma Série A e meio, sabe? Porque tem muito time de Série B você for também. pensar, você me ajuda aí, ó. Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo,
Aí você tem Bragantino, também na primeira divisão. O Ituano quase subiu para a Série A esse Ponte ano. Guarani. Ponte Guarani. Novo Horizontino na B. É fortíssimo. Muito, muito forte. E os times que não têm calendário, né? Porque alguns estão na C, por exemplo, o São Bernardo, ano passado, estava na C. E aí monta o time. Ano passado, assim, né? Paulista. Temporada passada, sim. 22, estava na C, subiu para B. E assim, os times que não têm calendário, por exemplo, o Água Santa, o Santo André, Inter de Limeira, que jogou Série D esse ano, o Santo André também, mas que o calendário um pouquinho inferior, são clubes que têm a cota, né, no início. E aí monta o time. Consegue montar um time forte para o Paulista e depois baixar um pouco a folha para seguir o ano. Então eles fazem isso, porque manter o clube na primeira divisão do Paulista, obviamente, vai gerar mais receita, até para manutenção durante o ano. Né? E qual que é a ideia do Botafogo para essa próxima temporada? Ter um time Tem forte, consistente para esse Campeonato Paulista? Já conversaram alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não explicitamente. Eu acho que é uma coisa que fica assim nas entrelinhas das conversas que nós temos. Eu tive a oportunidade até de participar de uma reunião da Federação Paulista que fez com os capitães, os diretores e os treinadores de todos os times participantes, né, do campeonato. E eu pude notar que o respeito para com o Botafogo ele aumentou. Então, com isso também aumenta a responsabilidade, né? E pelo até o que o nosso diretor falou, que é o Paulo Pelaipe, né, que tem história no Grêmio, no Flamengo e tudo mais, não é um ano para ser jogado fora, né, desperdiçado. Vou dar um exemplo. O Novo Horizontino ano passado subiu da C para B, mas quando chegou no Paulista caiu para A2. A própria Ponte esse ano caiu, que é um time tradicional demais. Então não dá para dar mole agora, né? É um ano que o gestor sonhou, nós jogadores sonhamos, todo o staff. Então não dá para dar mole, tem que ser um time muito consistente. Falar em classificação eu acho até prematuro, porque nós não sabemos o nível de elenco que os outros times vai ter, né? Então assim, no nosso grupo, nós temos o Santos e o Red Bull, que vem com tudo. Sim. E a Inter de Limeira, que, como eu disse, faz time competitivo também, tanto que está se mantendo há alguns anos na Série A do Paulista. Então, nós vamos lutar para classificar com o Santos, Red Bull Bragantino, né? E a Inter de Limeira. É muito complicado. É bem complicado. Mas dá. Eu creio que dá. O Santos aí já está implorando aí em algumas competições, passar algum apertinho, algum sufoco. Tanto no Paulista ele já aconteceu isso, quanto no Campeonato Brasileiro ele fica também passando por esses apertos aí. Uma hora consegue, né? Uma hora consegue. Quem procura acha, né, Marcão? Felipe, vamos falar aqui agora um pouquinho Só mais uma coisa, antes da gente passar, Ribeirão Preto, cara. Que cidade boa para morar, né? Ribeirão Preto é a segunda melhor cidade do Brasil. Só perde para Belo Horizonte. BH não tem jeito. Tem saudade aqui de BH? Demais. Eu adoro BH. Adoro BH. Eu gosto do clima. Você nasceu aqui, né? Nascido e criado em BH. E eu gosto da abordagem das pessoas, da educação, sabe? Isso faz falta. Porque o mineiro, ele é acolhedor. Às vezes ele é até enxerido, né? Que a gente folgado, perde um pouco dessa noção, assim, mas não é assim, pro lado negativo isso, sabe? É aquele enxerido que, cara, furou o pneu. Eu vou ajudar aquele cara ali, sabe? Assim, não tem esse negócio, velho. Será que esse cara vai me receber bem? Qual é desse cara? Não tem isso. O paulista, o paranaense, o gaúcho, eles são um pouco mais retraídos, mais inibidos nessa abordagem, né? O mineiro, ele é mais aberto, assim, e isso faz falta, cara. Porque quando você vai morar numa cidade que às vezes você vai ter dificuldade em encontrar uma pessoa para ajudar. Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu preciso de ajuda ali com a minha esposa, às vezes eu estou concentrado e tal. Não é tão simples assim. Aqui é indicação, daqui a pouco a pessoa que vai na sua casa é amiga do seu cunhado, que é amigo. E BH assim vai ser sempre assim, né? Tomara que mantenha esse ar assim, acolhedor, uma cidade. Eu gosto demais. Agora Ribeirão... tirando o calor, né? Infernal. Que é bem seco, bem quente, terra vermelha, mas é uma cidade boa, estruturada. Poderia ser capital em qualquer outro estado. Sim. E não é
distante, tão distante assim de BH, dá pra ir de carro tranquilo, tem aeroporto, voo direto. Cidade Eu muito gosto legal. cara. É uma cidade muito legal, Ribeirão Preto. Tem o Pinguim ainda, né? Que ajuda bem. Felipe, eu quero falar de dentro de campo do Botafogo, da campanha do Botafogo. Da estreia que foi contra o Altos no Piauí, que choveu, eu lembro desse jogo. Um dilúvio, né? Foi. Choveu uma eternidade, parecia que era arco de saiu uma arca lá com. Até o jogo final, que foi com o Volta Redonda no Raulino. Que você foi capitão o tempo todo. Começou com o Leandro Zaga e terminou com o Paulo Baia. Você foi capitão, coisa que você fez na base do Atlético o tempo todo. Queria que você falasse um pouco disso. Você acabou de falar aqui dessa reunião com a federação, enfim, da sua influência, da sua liderança com o grupo de jogadores e o quanto você foi importante nessa conquista do Botafogo, apesar de não ter tido o título, veio Não, que todo mundo queria que o acesso, que é o título também, né? Descarregou um peso bem forte assim dos ombros, né, das costas, porque... E os dois treinadores, só isso que eu queria que você realçasse nessa resposta. Tanto o Leandro Zaga quanto o Paulo Baia confiaram em você para ser o capitão. Isso é muito legal, cara. Não é fácil, né, você adquirir uma liderança assim e, na verdade, construir. Porque ninguém assina contrato para ser o capitão de lugar nenhum. É claro que alguns jogadores já têm isso na bagagem, né, na carreira. Eu fui capitão em alguns lugares, mas para o Botafogo não fui com essa responsabilidade. Tanto que não iniciei o Paulista como capitão, mas o capitão, né, em atividade na época, ele teve Covid. E aí foi num jogo contra o Guarani em Campinas, se eu não me engano, 4ª rodada ou 5ª rodada do Campeonato Paulista. E aí ali eu assumi a abraçadeira e fui até o final. Foi muito bom também, só um parênteses, eu joguei todos os jogos do ano. Assim, isso... Para minha carreira, né, para esse momento da minha carreira foi especial. Fiquei muito contente, até porque pelas logísticas, né, que a gente estava falando agora, sair de Ribeirão, viajar até Guarulhos de ônibus para pegar um voo, não sei o quê. Altos no Piauí, foi isso. Imagina, a gente saiu de Ribeirão, foi para Guarulhos, daí para pegar um voo para Teresina, chega de madrugada. Pega um ônibus. Aí o que você falou do campo, que lamentável, muito, muito ruim. E ainda teve esse dilúvio. E aí, dentro da pergunta que você tinha feito, na preleção desse jogo, na reunião antes da oração, pra vocês terem uma ideia, não dava pra trocar de roupa no vestiário. A gente teve que ir trocado do hotel. Igual jogo de base. Você vai trocar do hotel, chega lá, o roupeiro só te entrega a chuteira assim e acabou. Aí vai aquecer e tal. Eu já aqueci com medo, pelas condições do gramado e vários jogadores assim, porque, cara, a gente tinha acabado de sair do Campeonato Paulista, que é só tapete, só estádio bom, arbitragem boa, né? Todos os jogos televisionados, aquela VAR, aquela maravilha, com o nível de diálogo com os árbitros, que é totalmente diferente. Por mais que muitos deles ainda sejam sem educação, a TV dá uma inibida, né? Dá uma travada no que o cara vai te responder, aquela ser muito espalhafatoso e tudo mais, que alguns são, mas o nível totalmente diferente. E nessa reunião pré-jogo, eu falei que a palavra da Série C é adaptabilidade, né? É você não pensar no que é negativo. Tem que jogar ali, tem que ganhar ali, vamos ganhar ali, acabou. Não tem conversa, não tem meio termo, não tem desculpa pronta, né? Tem como se falar, mas também nosso time é técnico, aqui não vai jogar. Mas também choveu muito. Mas a iluminação. Porque, de fato, tudo isso deixa a desejar. Mas nesse jogo, eu falei sobre isso e a gente usou essa palavra, sabe? Virou quase que um mantra ali. Assim, ó, a partir daqui, a partir dessa palavra, nós vamos gerar força interna para ganhar os jogos. E aí a gente construiu uma campanha, eu tive, né, essa honra de ser o capitão, de, né, ir até o final e de entrar para a história, né? Porque, querendo ou não, isso que gera quadro, isso que gera boas lembranças. Muita coisa no futebol fica, né, eternamente, no futebol especificamente, né, no que você faz dentro das 4 linhas, mas especialmente o que você conquista é o que vai ser lembrado, né? Tava na campanha de tal ano, foi o capitão de tal ano, pô, esse aqui entrou faltando 10 minutos, mas salvou um gol, sabe? E porque você tá na foto, né? Porque aquela lembrança foi registrada. Então, também isso nos motivou aí até o final. E a gente conversava muito, né? Não dá para deixar um clube assim numa Série C, sabe? Esse clube tem que estar no mínimo na B. Também temos os pés no chão de que muita coisa precisa melhorar para chegar na A, para não ser aquele bate e volta, né? Mas o caminho é esse, assim. E
E eu me sinto privilegiado por ter participado.